Então vamos para a palavra do Senhor de hoje. Vamos abrir um texto muito conhecido em Lucas 15, versículo 11. Lucas 15, versículo 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles, entre os 2 filhos. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse... Você pode repetir essa fala, caindo em si, no 3? 1, 2, 3. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno mais de ser chamado seu filho. Mas o pai nem deu atenção ao que ele falou direto com os servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele, coloquem um anel no seu dedo e calçados nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar. Pois o meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar com o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou: o que está acontecendo? E ele respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou um novilho gordo, e porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu da casa e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo no teu serviço e nunca desobedeci nenhuma ordem. Mas nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta esse teu filho, que esbanjou os seus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra tão rica e tão maravilhosa, Pai, com detalhes, Senhor, que são aplicados na nossa vida, Pai. Queremos pedir a verdadeira revelação da sua palavra, Pai, que o Senhor se faça presente aqui, Senhor, nos colocando, Pai, na posição de filhos, Senhor, e festejando com aqueles que estavam perdidos, Pai, e hoje estão achados, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos encontrou e o Senhor nos colocou na posição de filhos. Em nome de Jesus, amém? Fiz questão de ler a história toda para a gente relembrar, né? Que a gente pega uma história dessa muito conhecida, mas a gente às vezes esquece de alguns detalhes. Então eu fiz questão de ler toda ela para a gente lembrar de tudo que aconteceu nessa história. E para a gente começar aqui um raciocínio, você percebeu que a história termina meio sem conclusão, né? Como é que a história terminou? Terminou com o pai discutindo com o filho fora de casa sobre o filho mais velho entrar e ele não queria entrar. E terminou a história aí. Compreende? É isso mesmo? É isso? Então terminou assim, parece que, poxa, não teve fim. E o que aconteceu? Será que o filho mais velho entrou?
Será que ele não entrou? Será que o pai repreendeu o filho mais velho? O que aconteceu? E, na verdade, fica meio sem sentido para nós, só que para Jesus tem muito sentido. Tudo que ele faz tem sentido, gente. Talvez não está fazendo sentido para a gente agora. Talvez uma palavra que você ouve hoje não está fazendo tanto sentido assim para a tua vida, mas se você guardar no teu coração, vai chegar um momento onde aquela palavra vai se encaixar e vai servir como uma ferramenta para a tua vida. Então, preste muita atenção o que Jesus queria comunicar com essa história. Se você perceber, Atos 15 tem 3 histórias. A história do filho pródigo, que é a última, a segunda história, a da dracma perdida, e a primeira história da ovelha perdida. Ele conta 3 histórias. A primeira história é a da ovelha perdida, ele conta uma história de um filho que se perdeu lá fora. Ele está perdido fora de casa. Uma ovelha perdida é aquela indefesa que provavelmente pegou uma chuva, se molhou num rio, está toda molhada, pesada, talvez machucada, talvez sofreu algum tipo de ataque de algum predador, e ela está indefesa, impotente, incapaz de voltar para casa. E essa ovelha é um filho perdido fora de casa. E o pastor, o bom pastor, deixa as 99 e vai até essa uma buscar, porque todos nós somos importantes para Deus. Certo? Amém? Então, às vezes, um de nós foi essa pessoa da vida, né? Foi essa... se encaixa nesse contexto. E temos também a segunda história, que ele fala da dracma perdida, que é uma dracma, né, uma moeda, na época, quando, no Oriente Médio, quando a menina se casava, o pai dava uma quantia de dinheiro em moedas para que ela guardasse. Não sei se vocês já viram alguma foto, algum vídeo lá do Oriente Médio, de um casamento que elas usam tipo um lenço na cabeça com um monte de moedinha penduradinha assim. Não, aquelas são dracmas. E talvez, se você, um pessoal aqui do Ocidente, poxa, ela tinha 10, perdeu uma só. Quem aqui, por causa de R$1 perdido na casa, vai ficar doido atrás? É porque R$1 para... Né? Talvez não... eu vou depois... Dentro do sofá, assim, às vezes a gente perde tanta coisa, né? Tem gente que perde colher, tem gente que perde celular, tem gente que perde o controle da televisão. Né? Se você abrir o seu sofá, se bobear, tem até a Judite lá dentro guardada, dormindo, né? Porque, assim, a gente perde coisas dentro de casa, né? E a mulher perdeu uma dracma. Só que para ela tinha muito valor. Por quê? A mulher, na época, ela não podia trabalhar, ela não tinha uma independência. Então, se o marido morresse ou alguma coisa acontecesse na vida do casal, ela guardava aquele dinheiro para, pelo menos, voltar para a casa dos pais. Era um dinheiro meio que um socorro. Então, por isso que 10% do valor que ela tinha fazia muita diferença. Por isso que ela teve tanto desejo de encontrar a dracma. E a história diz que ela foi, limpou a casa, procurou e achou a dracma. São aqueles filhos que se perdem dentro de casa. Às vezes a gente está aqui congregando, trabalhando, servindo, mas estamos frios, sem o primeiro amor e frios como um objeto. Porque a moeda ela não é como a ovelha que se sentia triste, abandonada lá fora. A moeda é uma moeda, ela não tem sentimento, não tem raciocínio. É aquela pessoa que perdeu já o fio da meada, está trabalhando no automático nas coisas da igreja e acaba se perdendo dentro de casa. Quantos de nós, quantas pessoas já vimos que se perderam dentro de casa, dentro da própria igreja? Estão há anos servindo, trabalhando, vivendo o reino de Deus, mas talvez por um esfriamento do amor, por alguma situação, ele vai se perdendo e quando vê, ele está tão longe como uma ovelha perdida, só que dentro de casa. Só que Deus está aqui para arrumar a casa e encontrar essa dracma perdida que está aqui dentro. Porque nós temos valor diante do Senhor. Não é só porque somos uma pessoa. Deus valoriza você, Deus me valoriza e temos sim muito valor para o Senhor. Você acredita nisso também? Então, se você vê as 3 histórias, ele continua. Bota lá, Lucas 15, 11. A primeira palavra do versículo é assim, Jesus continuou. Quer dizer que tem algo antes. Então, bota lá o versículo 8. Versículo 8 de Lucas 15. Ele começa com ou, porque ele tinha contado a história da ovelha. Ele contou a história da ovelha, ele disse assim, ou então, e continuou a história da dracma. E a primeira história, que é
da ovelha perdida. Mas por que eu estou falando tudo isso? Para a gente entender o porquê que a história do filho pródigo acabou, de certa forma, sem sentido. Acabou sem uma conclusão. O que aconteceu na cena para Jesus contar essas histórias? Agora vamos ler versículo 1 do capítulo 15. Vamos lá. Todos os publicanos e pecadores... não muda o versículo, tá? Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Imagina, todo mundo que é pecador, né? Se você não sabia, saiba agora, prazer, também sou um pecador, estamos aí, né? Sendo lavados pelo lavar regenerador do Espírito Santo. E sendo perdoados e justificados pelo Senhor. Mas tem aqueles pecadores que nós consideramos mais pecadores. Aquelas pessoas que nós consideramos um pouco mais pecadores do que nós. Tem aquelas pessoas que fazem coisas que aparentemente chocam mais a nossa visão. Então a gente coloca ele como um pecador mais qualificado do que eu. Não é mais ou menos assim que a gente tem uma noção da vida, não é assim? Ah, mas eu não roubo, mas eu não mato, não faço nada de crime. Não, mas tu é um guloso, tu come um monte, faz uma montanha no teu prato, que é um pecado também. Né? Às vezes a gente não considera. Tem pecadinhos muito pequenininhos na nossa visão que nos tornam tão pecadores quanto qualquer outro pecador. Só que tudo bem, vamos considerar esses pecadores com pecados maiores. Publicanos. Quem era um publicano? Era um judeu que traía o povo de Israel trabalhando para o Império Romano. Ele era um traidor do povo de Israel. Então ele logo perdia a família não queria contato com ele, os amigos muito menos. Ele, quando passava na rua, as pessoas cuspiam no chão de nojo e raiva dele, porque ele era excluído da sociedade. Um publicano não tinha mais valor para o povo de Israel. Então ele era totalmente excluído, principalmente pelos religiosos, pelos mestres da lei, pelos fariseus. E os pecadores são, aí ele botou todo mundo, as prostitutas, ladrões, provavelmente pessoas doentes, que na época, pessoas que tinham alguma doença grave, eram consideradas pecadoras, né? A doença era como se fosse uma sentença pelo pecado. Por exemplo, um leproso, né? Geralmente o leproso ele era considerado um pecador. Nas roupas deles, eles usavam sininhos assim para de longe serem percebidos, para ninguém andar perto, ninguém chegar perto, ninguém olhar. O leproso passava, a mãe tampava o olho da criança para não ver, ela atravessava a rua, eles tinham um bairro separado para eles, porque eles não poderiam viver com as pessoas normais. Porque eles achavam, claro, né? Era uma doença contagiosa, que se você conversasse, ou parasse, ou tocasse numa pessoa, você iria ser contaminado. Porém, Jesus, quando veio, ele parou um leproso e perguntou, o que você quer? Aí ele falou assim, se você quiser, tu pode me curar. Daí Jesus falou, eu quero te curar. Mas antes de falar, eu quero te curar, Jesus tocou no leproso. E ao tocar no leproso, ele falou, eu quero. E ele foi curado na hora. Ao tocar no leproso, ele estava curando as suas emoções. Há quanto tempo que aquele leproso não recebia um aperto de mão? Não recebia um contato físico com alguém. E ao passo de que as pessoas tinham medo de encostar no leproso para ficar doente, Jesus, o Nazareno, não pegava a doença, ele passava a cura que ele tinha. Então teve esses episódios na Bíblia justamente para mostrar a identidade de Jesus. E por que Jesus contou a história do filho pródigo? Eu não posso perder o fio da meada com você aí. Vamos lá, versículo 2, capítulo 15. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem aí recebe pecadores e come com ele. Para um judeu, a casa é um lugar muito íntimo. E muito mais íntimo a mesa. Então, se um judeu te levar para sua casa e não querer intimidade contigo, provavelmente ele não vai te levar à mesa dele, ele vai te levar na casa, vai te mostrar, né, talvez a piscina, o quarto, a sala, tudo. Mas se ele quer criar uma intimidade maior com você, se ele te der moral para isso, ele vai te convidar para a mesa, porque a mesa para um judeu é o lugar de maior intimidade. E eu estou vendo o Filho de Deus levando pecadores à margem da sociedade para o maior nível de intimidade com ele. Estão entendendo a cena? Estão entendendo aí, amém? Então Deus fez isso comigo e com você.
Pessoas que eram excluídas, condenadas, pecadoras, perdidas, impotentes de mudar a situação. Simplesmente ele pegou eu e você, não só convidou para casa, mas convidou para o maior nível de intimidade, que é uma mesa. Porque ele é essa pessoa, ele transforma as pessoas, ele traz uma nova forma de vida. E ele fala, aí ele começa a contar a parábola. E por que ele termina no filho pródigo? Vocês percebem comigo que a mesma cena dos fariseus e mestres da lei estavam fora da casa criticando Jesus, com os filhos dele lá dentro fazendo festa. É a mesma cena do filho mais velho do filho pródigo que estava fora de casa e não queria entrar na cena? Então Jesus só estava de uma forma inteligente colocando os super santos espirituais no lugar deles. Falando assim, olha, vocês, ele não quis dizer assim, mas vocês são como o irmão mais velho. Aquele que já conheceu a Deus, conhece a lei, tem experiência, mas você não consegue aceitar, você não consegue, você é incapaz de aceitar a graça do Senhor, vendo filhos mais novos sendo recebidos pelo Senhor. E eu e você precisamos urgente pedir para Deus, para a gente não ser crentes velhos, mas a gente pode ser até um velho crente, um velhinho crente, é top. Agora um crente velho, só a misericórdia do Senhor. Porque o crente velho é aquele que se apoia no seu tempo, se apoia nas suas experiências e se considera mais ou melhor ou maior do que alguém que está começando ou algum pecador. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Vocês estão prontos para receber as pessoas que vocês consideram mais pecadoras do mundo aqui nessa igreja? Vocês estão dispostos a receber, a abraçar, a discipular, a levar para casa de vocês, dar um cafezinho para um político corrupto aqui nessa igreja, se aparecer aqui? Ou você vai olhar para ele com raiva e vai falar, esse cara não merece nada, esse cara eu sei os erros dele, eu sei o que ele faz. Qual irmão você vai ser? Será que nós somos esse irmão mais velho, que sabemos da palavra do Senhor e poderíamos atuar com amor? Ou vamos ficar com um birrinha do lado de fora de casa, brabo porque Deus está fazendo uma festa com os filhos resgatados e eu não quero entrar porque eu me sinto muito santo. Estão entendendo aqui? Temos crente velho aqui, não? E velhos crentes. Eita glória, hein? Eu quero ficar bem... Tinha um pastor que falava assim, ele era bem velhinho, né? Ele falava assim, pastor Clóvis, quem aqui não quer ficar velho? Aí um monte de gente levantava, né? Aí ele falava assim, então tu vai morrer jovem. Ele sempre pegava a gente assim, né? Eu quero ser um velhinho muito crente. Eu nunca quero ser um crente velho. Porque a palavra do Senhor tem que ser renovada e me renovar todos os dias. Entendeu, gente? Então temos que ter esse olhar de graça, porque não serão os anjos que virão aqui resgatar pessoas perdidas na terra. É eu e você, com um folheto na mão, com um abraço, com uma carona, com uma ajuda, vamos receber aqueles filhos que estavam perdidos e foram achados, estavam mortos e reviveram por causa do sangue de Jesus. E eu e você não podemos ser quebra-mola de pessoas para chegar até Jesus. Nós temos que ser, no máximo, uma ponte. Levar as pessoas a Deus. Tem ponte aí, amém? Então, eu anotei aqui algumas observações sobre o filho pródigo. Erros que eu e você não podemos cometer e provavelmente já cometemos. É muito bom aprender com o erro dos outros, gente. Coisa ruim é aprender com os próprios erros. Quem aqui já aprendeu com os próprios erros? Normal, né? Mas hoje é uma noite para eu e você. Observar a vida do filho pródigo e não repetir os erros que ele cometeu. Sabe por quê? O grande objetivo dessa palavra de hoje é avisar para você, que existem bênçãos extraordinárias preparadas para a sua vida. Você acredita nisso? Pensei que tu ia dar um pulo da cadeira. Ninguém está esperando uma benção, não? Está tudo bem? Está tudo ok? Meu Deus! Gente abençoada assim, né, cara? Está todo mundo tranquilão assim? Ninguém precisa de uma bencinha assim, nem uma bencinha pequenininha, né? Então eu vim te avisar que estão descendo dos céus grandes bênçãos para a sua vida. E a palavra de hoje é nos preparar para lidar com essas bênçãos.
porque Deus vai nos abençoar grandemente. Então, eu anotei aqui alguns erros do filho pródigo. Primeiro erro do filho pródigo foi a falta de paciência para receber o que já estava preparado para ele. Como assim? Quem pede a herança para alguém vivo, o que ele quer? Ele quer que a pessoa morre logo. Ô pai, morre logo aí porque eu quero receber o que é meu. Foi isso que ele fez, um desrespeito, uma falta de paciência para ter nas mãos tudo aquilo que já estava na mão dele, só que não era oficialmente dele. Ele apenas desfrutava, mas o que ele precisava entender, que já estava pronto. Então, deixa eu falar uma frase aqui para você, que inicialmente vai te desanimar. Está pronto para ouvir? Deus não está preparando bênção para você. Sabia disso, não? Eu quero te avisar disso, para você não se frustrar. Na verdade, as bênçãos já estão prontas. Ele está nos preparando para recebê-las. E esse tempo de preparo precisa de paciência. Tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. E o nosso problema é a falta de paciência. Quer ver que eu vou acertar que você é impaciente, é ansioso, é apressadinho? Quantos de vocês aqui ligam o micro-ondas 30 segundos e no 3 segundos já cancela e já tira? Está vendo? Quantos de nós não sabemos esperar nem 30 segundos de um micro-ondas? Porque nós somos impacientes. Por quê? A gente já sabe o que está dentro do micro-ondas, a gente já sabe a comida, já sabe que vai ficar bom. Então a gente quer logo, deu, vamos comer e tal. Não sabe esperar. E se tem algo que Deus quer fazer comigo e com você, é nos ensinar a esperar. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Saiba esperar. Sabe o que você e eu esperar no Senhor causa? Ele faz em nós. A gente esperar no Senhor, a gente honra o Senhor, porque a gente está honrando o tempo que Ele determinou. E quando a gente quer apressar as coisas, nós desonramos ao Senhor, porque a gente está dizendo para Ele que Ele é incapaz de fazer o que eu preciso, porque Ele está demorando. E quem demora, porque falha. E será mesmo que Deus está falhando? Será mesmo que Deus esqueceu de você? Será mesmo que Ele perdeu o controle da situação? Ou será que Ele está preparando eu e você para estarmos prontos para a bênção que já estão prontas no mundo celestial? Deus não está lá numa panelona fazendo assim, ó, ai meu anjo, traz o sal aí, estou preparando a bênção da Lígia aqui, meu Deus, que correria, uma bênção muito grande da Lígia. Ai Senhor, Lígia, espera mais um pouquinho que eu estou terminando aqui, o gás acabou, estou ligando aqui para o pessoal trazer. Não, Deus não é esse descontrole. As bênçãos já estão prontas, quem não está pronto é eu e você. Então você e eu precisamos de paciência. Paciência, espera. Fala para a pessoa do teu lado assim, ei, calma, calma, você ainda não está pronto para tudo isso. Em nome de Jesus. Espere a hora de Deus para as coisas, porque a hora de Deus, ela vem com a vontade do Senhor, e a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Ela vai ser ótima para a sua vida. Você pode aplaudir o Senhor por isso e louvar o nome dEle? Quando você for abençoado, você vai falar assim, meu Deus, chegou na hora certa. Que perfeição. Mas enquanto não chega, fica aí se batendo aí. Não adianta se bater, não adianta fazer as coisinhas que está fazendo, que não vai adiantar. Deus não ouve filho manhozinho de mercado que quer levar o iogurte e o pai não quer. Não adianta. Enquanto está no tempo de espera, louve a Ele, sirva a Ele, ame a Ele, honre a Ele, porque as bênçãos já estão prontas. E quando chegar a hora de Deus, gente, a hora de Deus é igual um rolo compressor que vai passar por cima de qualquer dificuldade, qualquer barreira. Talvez você já carrega palavras do Senhor, você já carrega promessas do Senhor, e você pensa, é improvável acontecer comigo, meu Deus, o que Deus falou para mim, isso, olha, se acontecer daqui, não sei quando, talvez nem aconteça, mas o dia que Deus marcou para acontecer, pode ser o dia mais improvável, mas vai acontecer, porque a hora é dEle. E Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Então não adianta a gente se bater com falta de paciência, que não vai resolver. Fechou, amém? Outro erro que ele cometeu muito sério, que também parece comigo com você.
Ele pediu herança não porque ele queria dinheiro, porque ele já morava numa casa extraordinária, com servos, uma empresa, quem sabe, ele já desfrutava de uma boa condição financeira. Então, o problema do filho pródigo não era dinheiro. O problema do filho pródigo é que ele queria controle. Ele queria controlar a própria vida. Ele queria sair debaixo da autoridade do seu pai. Ele queria escolher as próprias coisas. Ele queria dominar os próprios desejos. Porque dentro da casa do pai tem bênção. Dentro da casa do pai tem recursos. Dentro da casa do pai tem proteção. Só que dentro da casa do pai tem regras. Dentro da casa do pai tem horário para dormir, horário para acordar. Dentro da casa do pai tem princípios a serem seguidos. E às vezes a gente não quer ficar dentro da casa do pai porque a gente não quer ser controlado. A gente quer controlar. Só que todas as pessoas, inclusive eu, quando tentei e fiz controlar a minha vida, no início até pareceu bom. Nossa, meu Deus, como eu sou bom nisso. Só que vai passando os dias e vai ficando difícil, pesado, sabe por quê? Nós não suportamos. Nós não fomos feitos para controlar a nossa vida, as nossas emoções. Nós fomos feitos para entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não são mais as minhas escolhas, mas a escolha dele que é melhor do que as minhas. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os meus. Os planos do Senhor são maiores do que os meus. Então a gente fica querendo controlar e querendo escolher, querendo fazer da nossa cabeça. Até assim, tu consegue. Mas se fosse vindo de Deus, iria vir muito maior, muito melhor, perfeito. E a gente fica se contentando com um pouquinho que eu consegui com o meu controle. Foi o que ele conseguiu, ele pegou uma parte da herança. Você concorda comigo que ele dentro de casa, ele estava com toda a herança, 100%. Porque era tudo que estava ali. Quando ele foi embora, ele pegou uma parte e foi embora. Às vezes a gente se contenta com um pedacinho de alguma coisa parecida com a bênção que Deus tem preparado para a gente. E a gente fica contente com aquilo. Só que logo passa o tempo. As coisas fora da casa do Senhor, fora da vontade do Senhor, elas não subsistem. Elas terminam. Elas são finitas. Só que dentro da casa do Senhor, dentro da bênção do Senhor, as coisas não terminam, porque estamos num reino eterno, num reino firmado em misericórdia. Nós não estamos desfrutando de algo que vai acabar. O que fazemos lá fora, acaba. O dinheiro acabou do menino aqui. Ó. Ele foi com a grana, alugou um hotelzão lá em Bombas, pá, balneário, tirava onda. Que o dinheiro vai acabando, né? Dentro de casa o dinheiro não acabava. Agora com ele acabou. Aí ele foi passando dificuldade, teve que ir para uma pensãozinha, depois não tinha mais dinheiro para a pensãozinha, teve que arrumar um emprego, trabalhando com fazendeiro, cuidando de porco. Olha onde acabou. Porque ele quis controlar a própria vida. E eu e você, posso te convidar assim, a perder o controle da tua vida, não? Quem está aqui disposto a perder o controle da vida? Fala para a pessoa do teu lado, perde o controle e deixa Deus controlar, vai. Perde o controle. Se entregue logo, para de querer controlar as coisas. Eu e você não vamos conseguir controlar a nossa vida. Se tem alguém que sabe muito bem controlar, se chama o Espírito Santo de Deus. Esse sim vai fazer eu e você parar de acordar ansioso, já triste, por causa dos problemas que estão vindo. Esse sim vai fazer eu e você deitar na cama, deitar a cabecinha no travesseiro, dormir. Eu deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não é eu, não é você, é aquele que é o meu pastor e por isso nada me falta. Quando eu deixo Ele controlar, as coisas ficam mais leves, porque é dele que vem todas as coisas. Só que a gente quer o quê? Controle. A gente quer o quê? Garantia. A garantia que eu e você temos de perder o controle é que Ele é capaz de fazer em nós infinitamente mais do que as nossas mais altas orações, do que qualquer pedido que você já fez ou pensou em fazer. Esse é o poder dele que atua em nós. Então, eu e você, eu profetizo na sua vida que você vai agradecer por coisas que você nem pediu a Deus, se você deixar Ele controlar a sua vida. Você vai olhar as bênçãos em sua volta e vai falar assim, meu Deus, eu nem pedi isso aqui, eu até tinha vontade de ter, mas eu não pedia com vergonha. Sabe aquelas coisinhas que é tua, assim, bem íntima tua, que você tem vergonha de pedir, mas se tu tivesse, ia ser tão legal. Deus conhece o seu coração, só que você está com esse controle na tua mão e vai dar tudo errado.
Vamos jogar o controle para o alto, assim, ó, faz assim, ó, joga para cima. Deus, é teu. Pega o controle da minha vida, eu não quero mais controlar, eu não quero mais controlar as minhas emoções, é o Senhor que controla a partir de agora. Pode ter certeza que agora você vai ter uma vida muito mais leve, porque não é você mais que controla, é Ele quem controla. Faça esse teste essa semana, a partir desse mês. Deus, eu não quero controlar mais nada. Tudo eu vou perguntar, vou até ser chato. Vou comprar um sapato e vou perguntar para o Senhor, qual é o sapato, Deus? É para comprar mesmo? Não é para comprar? É para fazer isso? Não é para fazer? Comece a ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Você vai ver onde é que você vai chegar. Você acredita nisso, amém? Amém. Outro erro do filho pródigo foi uma coisa que acontece muito com a gente. A imaturidade para receber poderes. E no caso do filho pródigo, a herança, o dinheiro era o poder. E ele, por falta de paciência, por querer controlar a própria vida, ele acabou recebendo poderes nos quais ele não estava maduro o suficiente para lidar com aquilo. E quantos de nós estamos aí impacientes, porque sabemos o Deus que servimos, sabemos do poder que ele tem, sabemos até das promessas que Ele nos deu, mas ainda somos imaturos para receber tudo aquilo que Ele nos deu. E às vezes a gente quer decolar, a gente quer voar, a gente quer fazer, a gente quer resolver. Eu tenho um pouco desse problema, prazer. Aquela roda de conversa, né? Alcoólicos Anônimos, né? Estou há 3 dias sem controlar a minha vida. Né? Por exemplo, o tanque de batismo ali. Se você, depois vamos mandar o vídeo aqui, para você ver como é que vai ficar o futuro ali, tanque de batismo, que se você quiser se batizar em nome de Jesus, vai ter um lugar incrível. Eu estou ali já agoniado, porque já está faltando material, vai faltar as madeiras ainda, mas a gente ainda está no contrapiso, e eu já estou agoniado com os materiais que tem que ser lá no final. A minha vontade é de, sei lá, pegar o cartão e já comprar tudo e... é que a gente faz assim, sabe o que a gente faz? A gente compra. Ó, Deus, agora abençoa, comprei. Quer ver namoro? Não pergunta nada para ninguém. Aí vem com um boyzinho. Aí, carioca, tudo bem? Não, eu vim aqui para você orar pelo meu namoro. Tipo assim, beleza. Eu não vou orar, não nem estou sabendo de nada que está acontecendo. Então, a gente escolhe as coisas, a gente tem imaturidade para lidar com aquelas coisas que a gente já quer ter, e a gente vai se perder. Sabe por quê? O imaturo, ele perde o propósito que tem a bênção que ele quer receber. Como assim? O filho pródigo queria a herança, e ele recebeu. Ele não soube o que fazer com ela, perdeu tudo, toda a herança, ficou no fundo do poço. Porque o propósito do dinheiro não é ser gasto deliberadamente, sem controle e sem planejamento, mas como ele estava imaturo para receber aquela bênção, ele não sabia o propósito daquilo. Isso são coisas que às vezes eu e você queremos ter hoje, amanhã, a gente já quer, mas se a gente receber, nós não temos maturidade para lidar com aquilo. E provavelmente vamos nos perder se receber aquilo que queremos. Então a bondade do Senhor, a misericórdia de Deus, o amor que Ele tem por mim e por você, Ele não libera algumas bênçãos por saber que nós vamos nos perder. Então, às vezes, sabe aquela pessoa que não pode ter nada na vida e não se perde? Tem hora que é melhor a gente não ter nada mesmo. Porque se a gente tiver alguma coisa, nós vamos se perder, vamos se achar, vamos ficar orgulhosos, já vão se sentir a última bolacha do pacote, para agradar o pessoal que fala bolacha, né? Eu falaria biscoito pelo normal. Tem gente que não pode receber nada, que já se pede, já se sente maior, melhor do que as outras pessoas. Gente, qualquer coisa que aqui na igreja você receber de função, saiba que você é mais um mordomo da casa do Senhor. É uma honra poder servir as pessoas. É um presente, um privilégio do Senhor ser escolhido por Ele para fazer algo e servir pessoas. Ele não me escolhe porque eu sou o cara, porque eu tenho isso, eu sei aquilo, eu fiz isso, e eu sou a pessoa gabaritada para aquela... Não existe isso. Eu só sou mais um mendigo que estou sabendo o caminho e estou levando outros para o caminho do Senhor. Eu só sou mais um mordomo. Não tem ninguém maior e melhor. Não tem ninguém que faz mais ou menos.
tudo que, se você receber qualquer função nessa igreja para fazer aqui, gente, saiba que é olha só, para não falar sorte, né? Mas assim, diante de 360 mil pessoas tem nessa cidade, você ser escolhido para fazer algo aqui, gente, é muita sorte. Nem na Mega Sena vai ter essa sorte. Então é um presente. A imaturidade faz a gente se perder no propósito, porque pessoas recebem coisas e não sabem lidar com aquilo, e perdem o propósito com aquelas coisas. E se perdem, perde todo mundo e vira uma bola de fogo. Porque o maduro, ele é humilde. O maduro, ele é sábio, ele busca ter as melhores decisões, ele pergunta antes de errar, ele é humilde em errar e reconhecer os erros para acertar as condutas. O imaturo, ele é doido, ele é perdido, ele vai fazendo as coisas na louca. E Deus não quer que você se perca. Deus te ama tanto que Ele prefere eu e você assim, aparentemente sofrendo em busca de uma bênção, só que muito abençoado porque está sendo cuidado por Ele. Então o cuidado do Senhor já está na sua vida. Você está sendo protegido pelo Senhor. Talvez tudo que você quer e gostaria não aconteceu por uma proteção. Eu e você, nós vamos agradecer lá na frente por amigos que nós queríamos ter e não se aproximaram de nós. Porque depois nós vamos ver quem eram aquelas pessoas. Você e eu vamos agradecer por não ter casado com aquela pessoa que a gente se apaixonou na adolescência. Meu Deus, ainda bem que eu não casei com aquela tranqueira. Olha quem que essa pessoa se tornou agora. Mas naquela época que Deus falou para não, você quer, eu quero, Deus. Né? Ah, não, se o senhor não fizer, eu abandono tudo. Quem? A gente fica assim, né? Fazendo manha, batendo o pé. Só que lá na frente a gente vê, cara, ainda bem que eu não fiz, que eu não namorei com aquela pessoa, que eu não casei, ainda bem que eu não tive amizade com aquela pessoa, ainda bem que eu não trabalhei naquela empresa, ainda bem que aquela empresa fechou a porta para mim, ainda bem que eu fui mandado embora daquela empresa porque eu tive outra oportunidade. Então, muitos nãos que eu e você vamos receber é basicamente proteção e amor do Senhor com a nossa vida. Estão entendendo aí, amém? Vamos lá. Até os revés da vida, eles são parte do propósito do Senhor. A palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e cumprem os seus propósitos. O propósito de Deus é que eu e você tenhamos uma vida feliz e plena na terra. Ele quer que eu e você tenhamos uma vida top, comer bem, casar com uma pessoa legal, não, né? Ter uma vida incrível. Ele quer que a gente coma do melhor dessa terra. Ele quer que a gente se vista bem. Só que com as escolhas que a gente tem, vai desalinhar tudo. Às vezes a gente está sofrendo e patinando em algumas áreas, porque toda a vida é eu que escolho. Eu escolho primeiro e dou para Deus abençoar. Eu quero coisas que eu não estou maduro bastante para lidar com aquilo. E eu quero e faço birra e faço o máximo que eu posso para ter. Independente se Deus não me deu, eu vou dar uma ajudinha, eu vou adiantar. A gente sempre faz isso. Por que a gente fica se batendo? Fica se batendo, dando tudo errado. Aí fica lá, tá tudo bem. Aí a gente recebe um pouquinho de poder, que é um pouquinho de bênçãos. A gente se sente já dono da vida, o dono do controle. Aí vai tudo por água abaixo. A gente fica nessa vida cansativa, de altos e baixos. Nunca estabiliza, sabe por quê? Eu e você não somos estáveis. Só tem uma pessoa estável, chamado Espírito Santo. E se eu e você nos aliarmos a Ele, nós seremos estáveis, porque os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você quer parar de se abalar com as coisas? Você quer parar? Sabe por que abalo sísmico? Ele traz muitos prejuízos. Se você vê países que têm terremotos, por exemplo, pessoas morrem, pessoas se machucam, as cidades são destruídas, são prejuízos milionários. Isso às vezes acontece na minha vida e na sua vida, de tempo em tempo dá um terremoto. De tempo em tempo vai vir problema. Só que se eu andar e confiar no controle do Senhor, eu não serei abalado pelos problemas. O problema é que eu não confio porque eu quero ter o controle. Eu não acredito que Deus quer o melhor para mim porque eu sei mais do que Deus sobre mim. Então eu não me torno inabalável. Aí vai vir um problema, vai vir as ondas, vão vir as águas, vão vir as chuvas e minha casa vai cair. Estão entendendo, amém? Mais um errinho aqui. Pelo fato dele estar fora de casa, longe de casa, e tudo acabou. O dinheiro acabou, a fama acabou, os amigos acabaram.
ele teve que se permitir ser cercado por pessoas que não condiziam com a sua identidade. Como assim? O fato dele ter trocado a comunhão da casa do Pai, a proteção, as bênçãos e a autoridade sobre ele do Pai, ele se expôs aos males desse mundo, ao domínio de quem é aquele que impera lá fora. E o final da sua história foi trabalhando com porcos. Por que Jesus fez questão de criar essa analogia? Porque o porco, para o judeu, era um animal imundo. Era um animal amaldiçoado. Então, se tinha uma vergonha ou algo impuro para um judeu, era trabalhar com porcos. E, às vezes, nós, por não querer o controle do Senhor, não querer ter paciência com tudo que Deus já tem preparado, nós acabamos nos permitindo ser rodeado por pessoas, por ambientes que não condizem com a nossa identidade. Eu e você precisamos cuidar, porque o fato de não querer o controle do Senhor pode nos colocar em rodas, em mesas, onde tem pessoas com espírito de porco, pessoas que não valorizam o que você carrega, pessoas que não entendem e criticam o que Deus deu na tua vida. Só que a gente está tão fora de Deus que a gente sente e a gente concorda, a gente acaba querendo comer até o que o porco come. Só que esse é um alerta do Senhor para a sua vida, para que você tenha cuidado de quem nos rodeia, de quem está perto de nós, quem anda com a gente. Quer fazer você, quer me conhecer, conheça as pessoas nas quais eu ando. E naquela época, o menino judeu, trabalhando com porcos, era uma coisa vergonhosa. Então, abre lá Mateus 7:6, só para a gente ver uma coisa aqui. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Se você fizer isso, caso contrário, estes a pisarão. E aqueles, voltando-se contra você, o despedaçarão. Olha só como é complicado você dar pé. O que é uma pérola, gente? É algo valioso. E algo valioso você esconde, você guarda bem guardado. Então o que ele está falando aqui? Não exponha a sua intimidade, as suas riquezas, as coisas que Deus falou para você, para qualquer pessoa, para pessoas com espírito de porco, porque esses não valorizam. E no final ainda vão atacar você. E no final ainda vai te botar como errado. Então cuidem. Em nome de Jesus. Está comigo aí, amém? E por último, o último erro aqui, né? Ele se transformou em uma pessoa muito diferente de quem ele era. Nós, quando saímos da bênção do Senhor, do controle do Senhor, saímos da presença do Senhor, a situação externa nos transforma em alguém muito diferente daquele que Deus fez. Teclado, se puder subir aí já para me acompanhar. Quem sabe eu e você estamos vivendo uma versão pirata de nós mesmos. Porque você sabe quem você é, você sabe o que tu carrega. Só que a situação que você se encontra faz com que você seja outra pessoa. E Deus está aqui nessa noite, convidando aquele original que você é. Aquela pessoa que tem um chamado, aquela pessoa que tem promessas, aquela pessoa que tem ministério, às vezes está vivendo uma vida que não condiz com aquela que Deus criou, mas hoje é dia de voltarmos para casa. E as nossas escolhas nos transformam às vezes, né? Era para eu ser uma pessoa, estou sendo outra, era para eu fazer tal coisa, estou fazendo outra. Porque as nossas escolhas, elas nos direcionam para outro propósito. Elas nos fazem caminhar em outras direções. Só que o jovem aqui, ele teve uma atitude muito, muito determinante para a sua vida. Vamos ler Lucas 15:17, que é o que eu e você precisamos fazer hoje. Se eu e você fizermos isso hoje, a minha vida e a sua vida vai mudar. Quem quer a vida mudada em nome de Jesus?
Vamos lá. Caindo em si, ele disse. Sabe o que significa caindo em si, gente? Eu pesquisei no dicionário assim, para entender, e olha que coincidência. Significado de cair em si: reconhecer o próprio erro ou imprudência depois de se iludir com algo. Parece que o filho pródigo estava dentro do dicionário. Quantos de nós nos iludimos com as nossas escolhas, com nossos planinhos perfeitos que a gente cria, né? A gente cria uma novelinha na cabeça. Não vai dar certo se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Se eu encontrar com a pessoa, se eu conversar com ela. Se eu fizer porque Deus vai me abençoar. Porque Deus vai vir, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Posso falar um negócio? Se eu e você não estiver debaixo da casa do Pai, nós não temos como programar nada na nossa vida, porque tudo lá fora é vazio. E vamos começar a ficar cansados porque as coisas vão nos decepcionar. As pessoas vão nos decepcionar. As coisas vão falhar, nós vamos nos machucar e vamos nos encontrar como um filho pródigo lá, com fome. Ninguém mais queria dar comida, ninguém queria falar com ele. E ele quase comendo a própria comida dos porcos. Porque as suas escolhas o levaram para aquela situação. Só que ele percebeu que o que ele tinha feito estava estranho, estava fora. E ele reconheceu que o erro dele, a partir da imprudência, a imaturidade, o levou para aquela situação. E eu quero convidar você hoje, para você e eu cairmos, né, na realidade. Essa palavra é para preparar eu e você para grandiosas bênçãos. Essa palavra é para preparar eu e você para a herança que Deus tem para nos entregar. Só que essa herança tem hora certa, essa herança tem lugar certo, essa herança tem propósito certo. E se nós não nos atentarmos para esses detalhes, nós vamos nos perder. E Deus tem bênçãos riquíssimas para nós. Se você lembra, quando eu falei sobre as provações, né, o manual de sobrevivência para as provações, dali em diante, Deus estava nos levando para um novo lugar como igreja do Senhor, nos avisando das provações que teríamos, que são provações que vai nos elevar a um novo nível com Deus, de intimidade, de bênçãos, de milagres. E esse novo nível, ele também nos eleva a um acesso maior de bênçãos e de mover espiritual. Só que Deus não pode nos levar se nós não estivermos preparados. E Ele é tão bom que Ele está aqui hoje, preparando eu e você para ricas bênçãos que você sabe mais do que eu que estão preparados para a tua vida. Eu sei que você carrega palavras do Senhor. Eu sei que você carrega promessas do Senhor. Eu sei que você carrega um ministério maravilhoso no Senhor. Eu sei que você conhece o Pai que você tem. Você conhece o Deus que você serve. E você sabe tudo que Ele tem para te oferecer e para te abençoar. Só que no passar do tempo a gente vai se perdendo. A gente vai esquecendo os princípios. A gente vai desobedecendo regras. E quando a gente se vê, a gente já está longe, a gente já se transformou em outra pessoa. Quem me vê na rua agora não me vê mais como aquela pessoa abençoada que eu era, que eu produzia no reino, agora não vê mais aquele brilho, não vê mais aquela alegria. Só que o jovem teve uma atitude, ele caiu em si. E quando ele caiu em si, ele teve outra atitude, ele se posicionou. E ele falou assim: eu me porei no caminho da casa do meu pai. E eu vou me consertar com ele.